Já queria dizer uma coisa para vocês aqui, tá? O pessoal está falando muito aí que o licenciamento ambiental vai acabar. Ah, porque o projeto de lei novo vai acabar. Não, não vai mais existir licenciamento ambiental. Mentira, tá? É mentira. Não é verdade isso, né? Não caiam nas fake news, não caiam em notícias só lendo o título da matéria, né? Às vezes você vai lá e, o licenciamento ambiental vai acabar, vai lá e encaminha para o grupo de WhatsApp, lá nem leu a matéria e nem sabe do que está falando. Então tomem cuidado com isso, porque não vai acabar o licenciamento ambiental. Ele está em curso uma mudança, de fato. Tem mudança boa e tem mudança ruim no meio, de fato. Aliás, né, temos que falar sobre isso também. Tem muita coisa aí perigosa em jogo aí, mas nunca vai acabar, porque ele está lá na Constituição Federal. Está previsto na Constituição. Não tem como não ter avaliação do impacto ambiental, tá bom? Aí abaixo dele a gente tem a lei, né? Então, pô, a título de exemplo para falar de licenciamento ambiental, não tem como não falar da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi ela, em 1981, que criou o licenciamento ambiental. Tá? Começou nos estados ali e tal, mas assim, no nível federal, quem juntou tudo o que tinha na época é a Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 10º, que fala lá o conceito daí de licenciamento ambiental e fala da obrigatoriedade de ter para os empreendimentos que causam impacto, que causam poluição, que utilizam recurso natural, né? Daí um exemplo de lei complementar é a 140 de 2011, que fez o quê? Ela regulamentou o artigo 23 da Constituição, né? Que fala da competência dos entes federados para legislar. E no caso do licenciamento ambiental, está lá na Lei Complementar 140 de 2011. Então agora vocês já têm algum materialzinho aí básico para dar uma lida depois. Aí, a título de decreto, né? O decreto que regulamentou a Política Nacional do Meio Ambiente foi aqui, o 99274, né? E aqui, esse decreto 8437 regulamentou aqui a Lei Complementar. Né? Então, vocês verem como né? Você pega lá, digita lá, ele fala, ó, regulamenta, tal. Às vezes um decreto regulamenta só uma parte da lei, ele não regulamenta a lei inteira, ele fala, o inciso tal, o artigo tal. Então é importante. Resolução, você vai falar de licenciamento ambiental? Estamos falando de licenciamento ambiental federal, tá, pessoal? Importante falar isso, né? E não é porque você está aqui no estado do Paraná ou qualquer outro estado que você não tem que seguir a lei federal. Pelo contrário, né? Você tem que sempre atender a lei federal, a lei estadual e a lei municipal, né? As duas resoluções que tratam de licenciamento ambiental são essas duas. Então anotem, né, para depois darem uma olhadinha lá. Resolução 1, né, CONAMA 1 de 86 e a 237 de 97. A 1 de 86 ela explica o passo a passo de como que se faz uma avaliação de impacto ambiental, sobretudo do EIA-RIMA. Tá? O EIA-RIMA, se você vai ter interesse, né, do que é exigido, do que se pede dentro de um EIA, está lá na resolução CONAMA. Ela explica como que faz um EIA-RIMA. Tá? Como eu falei, resolução explica, detalha. Né? Já a resolução 237 é o marco assim, que a gente tem para o licenciamento ambiental. Ele faz várias regras do jogo estão descritas ali, né? Do como se faz licenciamento ambiental, das 3 licenças, da LP, da ILI, da LO, da validade das licenças, da necessidade de renovação, né? E preste atenção que o artifício aí legal, né, o jurídico, que mais importante de licenciamento ambiental no país hoje, né, além da Política Nacional do Meio Ambiente, é a resolução CONAMA 237 de 97. Só que resolução não é lei. E por isso causa ainda muita discussão na justiça aí, sobre diversos processos de licenciamento ambiental, porque não fica muito claro, às vezes, a regra do jogo, porque não está numa lei. Em termos jurídicos, é uma insegurança jurídica o fato da principal norma ser uma resolução e não uma lei.